Abraçamos também aqueles que estão acompanhando virtualmente. Quem sabe você está aí num leito de hospital, a boa mão do Senhor venha sobre você, ou convalescendo em casa, Deus te abençoe. Abra sua Bíblia na profecia de Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 10, leremos a parte final do capítulo 10, nesta manhã, a partir do verso 17. Assim diz a palavra do Senhor: ajunte do chão seus pertences, ó filha de Sião, você que mora em lugar sitiado, porque assim diz o Senhor: eis que desta vez lançarei fora os moradores da terra e os angustiarei para que venham a senti-lo. E então o profeta diz: ai de mim, por causa da minha ruína, a minha ferida é muito grave. E eu dizia: certamente este é o meu sofrimento, e eu posso suportá-lo. A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram e já não existem, não restou ninguém para levantar a minha tenda e erguer as suas lonas. Porque os pastores se tornaram tolos e não buscaram o Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Eis aí um rumor, eis que vem grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma desolação, morada de chacais. Até aqui, que o Senhor nos abençoe. Perdão, queridos, até o 25. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome. Porque foram eles que devoraram Jacó, eles o devoraram, consumiram e destruíram as suas moradas. Até aqui agora. Vamos orar. Ó Deus, por tudo que já ouvimos, lemos e oramos e cantamos, nesta manhã nós queremos bendizer e exaltar o teu nome, agradecer ao Senhor pelo Emanuel, por Jesus Cristo, pelo cumprimento de todas as profecias, porque o Messias veio, e ele veio para ir à cruz, e ele o fez, morreu como Senhor, ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus, ele foi glorificado, ele está à tua direita, intercedendo por nós, está à tua direita, de onde voltará, e dá-nos um coração desejoso por aquele dia, e dá que estejamos preparados para o encontro com o Senhor. Abençoa os teus filhos aqui, aqueles que estão acompanhando virtualmente, os teus filhos em toda parte. Nos lembramos da obra missionária, nos lembramos da igreja perseguida, a bênção do Senhor sobre cada um. E agora rogamos que ilumines os olhos do nosso coração e nos dês entendimento da tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Bem, queridos, na última pregação nós mostramos a diferença entre a adoração ao Senhor e a idolatria. Como a idolatria é vã, não tem nenhum significado, nenhum sentido, e o Senhor Deus é incomparável. Quando nós pensamos aqui na profecia de Jeremias, e eu tenho dito algumas vezes que esses 52 capítulos da profecia de Jeremias não estão ordenados cronologicamente, ele fala de questões futuras, fala de questões passadas, mas na verdade a gente poderia sintetizar essa profecia como sendo uma convocação ao arrependimento. É isso que significa esse livro, é um chamado
ao arrependimento, à confissão de pecados, a fim de evitar o juízo divino. Depois, o profeta Isaías avisou que o tempo do arrependimento havia chegado, cessado. Então nós precisamos ficar muito atentos. Deus é misericordioso. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Mas há um limite na paciência de Deus. Deus mandou Jeremias, mandou Isaías, mandou Ezequiel, Oséias, outros profetas, chamando o povo ao arrependimento. Mas chegou o tempo do juízo. E o texto que lemos nesta manhã nos fala exatamente desse tempo do juízo. Jeremias profetizou o cativeiro babilônico, dizendo que seria inevitável e que Jerusalém cairia diante de Nabucodonosor. E quando a gente lê esse texto, percebe claramente que já havia um cerco, a cidade já estava sitiada. Então, que Deus nos abençoe, que Deus imponha aqui o seu temor sobre todos nós e que ouçamos a palavra do Senhor reverentemente. Aqueles que são do Senhor, que se consagrem mais ainda. Aqueles que estão aí em dúvida, que essas dúvidas sejam dissipadas. Aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor, que venham para o Senhor, que atendam ao chamado, um chamado ao arrependimento, a uma mudança profunda de vida. Nós vamos dividir essa exposição em 3 partes. Em primeiro lugar, falando do iminente cativeiro, versos 17, 18 e a primeira parte do verso 22. Em segundo lugar, queria destacar aqui o coração pastoral de Jeremias. Isso a gente vê claramente, versos 19 a 22. E, por fim, a oração de Jeremias, versos de 23 a 25. E nesta oração, ele reconhece a misericórdia de Deus na sua providência e ele reconhece a justiça de Deus. Então é um texto muito rico e eu gostaria que você ficasse comigo, mas não por minha causa, mas por causa do Senhor e por causa da palavra do Senhor. Você acompanhe aí na sua Bíblia, tenha a sua Bíblia aberta e vá conferindo escritura com escritura para ver se de fato é assim. Então, para aqueles que estão anotando, estão atentos, o primeiro ponto é o iminente cativeiro. Vejam aí versos 17, 18 e a primeira parte do verso 22. Assim diz: ajunte do chão seus pertences. Quem tem a versão revista atualizada ainda, tem assim, as suas trouxas, né? Essa é a linguagem que ele usa ali. Ó filha de Sião, você que mora em lugar sitiado, porque assim diz o Senhor: eis que desta vez lançarei fora os moradores da terra e os angustiarei para que venham a senti-lo. Deus é justo, é o justo juiz. Ele é misericordioso, mas ele é justo. E o verso 22, o início diz: eis aí um rumor, eis que vem grande tumulto da terra do norte. Então, olhando para o verso 17, Jeremias parece estar escrevendo no meio do cerco. A cidade já estava sitiada e Jeremias está preparando o povo para a deportação, depois de ter falado tantas vezes, chamado tantas vezes ao arrependimento, mas agora chegou a hora do juízo. Os refugiados iriam carregar a sua própria bagagem. Você pode tentar imaginar essa cena, milhares e milhares de pessoas carregando sua própria bagagem e certamente acorrentados um ao outro pelos tornozelos. Então essa é a imagem, sendo conduzidos, acorrentados e levando seus próprios pertences agora como refugiados. O verso 18 mostra claramente que havia urgência, o juízo súbito e violento havia chegado. O povo muitas vezes desdenhou, falsos profetas disseram: isso não vai acontecer, essa é a cidade do grande Deus. Eles citavam inclusive profecias a respeito da cidade de Jerusalém,
Eles desdenhavam dos profetas de Deus, eles preferiam ouvir os profetas que diziam aquilo que eles gostavam de ouvir, mas eles desprezaram a palavra de Deus, não muito diferente do que temos visto hoje, queridos. As pessoas estão desprezando a palavra de Deus e estão se deliciando com falsos profetas, com uma falsa mensagem do Evangelho, com inverdade. As pessoas estão inclusive deixando de crer no juízo de Deus. As pessoas estão dizendo hoje: olhe, esse negócio de inferno não existe. Há pregadores que estão dizendo isso. Não há juízo. Deus é bom, Deus é amor. Todo mundo é amado por Deus, todo mundo é filho de Deus. Pessoas que desconhecem a verdade de Deus, que desconhecem a ira santa de Deus. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. A Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia diz: considerai a bondade e a severidade do Senhor. Então não dê ouvidos aos falsos profetas, aos falsos pregadores. Alguns deles eloquentes, têm centenas de milhares de seguidores, mas eles não pregam a verdade, não pregam a palavra de Deus, não pregam o Evangelho, pregam outra coisa. Não se deixe iludir por esses falsos profetas, esses falsos mestres, esses falsos pecadores, pregadores e pecadores também. Há um verbo aqui que eu queria destacar no verso de número 18, não é? A versão Revista Atualizada, de novo, usa o verbo arrojar, vos arrojarei. Aqui a ideia é: desta vez lançarei fora os moradores de Jerusalém. O termo hebraico é a palavra para estilingue. A ideia aqui literal é o seguinte: Deus estava catapultando o seu povo. A ideia é como lançar pedras, né, de uma lançadeira. Essa é a ideia. Era uma ação de Deus. O juízo vinha do norte, instrumento do Senhor, mas ele mesmo estava lançando o seu povo. Eles estavam sendo expulsos do seu país como pedras jogadas de uma lançadeira. Essa é a ideia. E a primeira parte do verso 22 mostra que grande tumulto estava vindo do norte, porque o exército dos caldeus estava avançando para destruir a cidade de Jerusalém. Esse era o quadro. O segundo ponto, e eu quero dar uma ênfase aqui: o coração pastoral do profeta Jeremias. Como lembrou o presbítero Fernando, hoje é o dia do pastor presbiteriano. É um dia importante para a nossa reflexão. Por que a Igreja Presbiteriana do Brasil escolheu esse dia? Porque foi em um dia como esse, 17 de dezembro, que foi ordenado ao Sagrado Ministério o primeiro pastor presbiteriano brasileiro. Porque nós recebemos missionários, mas o primeiro pastor brasileiro presbiteriano foi José Manuel da Conceição. E aqui, queridos, nós queremos aprender com Jeremias o que significa um coração pastoral. Jeremias sofreu e orou pelo povo. Vamos ler juntos versos 19 a 22? Vamos ler juntos? Ai de mim, por causa da minha ruína, a minha ferida é muito grave. E eu dizia: certamente esse é o meu sofrimento, e eu posso suportá-lo. A minha tenda foi destruída, todas as cordas se romperam, os meus filhos se foram e já não existem. Não restou ninguém para levantar a minha tenda e erguer as suas lonas, porque os pastores se tornaram tolos e não buscaram o Senhor, por isso não prosperaram, e todos os seus rebanhos se acham dispersos. Eis aí um rumor: eis que vem grande tumulto da terra do norte, para fazer da cidade de Judá uma desolação, morada de chacais. Eu queria chamar a atenção para verdades profundas, né?
Jeremias tinha um coração pastoral e ele sofreu com e pelo povo. Sem dúvida alguma, Jeremias se enquadra naquela palavra escrita por Tiago na sua epístola, capítulo 5, versículo 10, que diz: irmãos, tomai por modelo de sofrimento e na paciência os profetas, os quais vos falaram em nome do Senhor. Nós já havíamos lido aqui no capítulo 8, versículo 2, ele falando a respeito desse sofrimento do povo. E agora aqui eu queria chamar a atenção para esse momento do profeta, a sua empatia. Quando a gente lê a profecia de Jeremias e lê o livro de Lamentações, que foi escrito depois da destruição de Jerusalém, a gente tem uma ideia de um profeta com o coração partido. Há um momento do livro de Lamentações, quando ele diz, diante de todo aquele sofrimento, a minha alma recusa consolar-se. Dissipou-se toda a esperança, até que ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E ele fundamenta a sua esperança na misericórdia, na fidelidade e na bondade de Deus, entendendo, Deus é a minha porção. Mas aqui ele está lamentando, se você observou bem o texto, a morte dos seus filhos, né? Agora eu pergunto a você, olhando para o verso 20 e olhando lá para o capítulo 16, versículos de 1 a 4, se há uma contradição aqui, né? O capítulo 16 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, não case, nem tenha filhos ou filhas nesse lugar. E como é que Jeremias, que não teve filhos, chora pelos seus filhos? Há uma contradição aqui, ele está lamentando pelos seus filhos. Como é que ele pode lamentar pelos filhos se não tinha filhos? Na verdade, queridos, não há uma contradição aqui. O que existe é uma empatia. Jeremias estava olhando para o povo, olhando para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, diante de todo aquele sofrimento, de tanta morte, de tanta humilhação, de tanto sofrimento, olhando para pessoas incrédulas, famílias inteiras em rebelião contra Deus, estava olhando para famílias inteiras, sem fé, sem o temor de Deus. Jeremias estava olhando para aquelas pessoas, especialmente para os filhos, e tomando-os como seus próprios filhos. Aqui está o coração pastoral de Jeremias. Jeremias era um homem cheio do Espírito Santo, razão pela qual ele era capaz de sofrer e de chorar. Cantamos um hino que diz, com simpatia, olhando os erros dos irmãos, sentindo a dor do outro, olhando para toda essa desolação. E quando nós observamos, e eu chamo sua atenção para olhar para o texto, nós percebemos aqui 3 aflições do profeta. Primeiro, fisicamente, seu próprio corpo estava cheio de doenças e de enfermidades. O verso 19 mostra isso. E aí eu quero falar a você, meu irmão, minha irmã, você, servo de Deus, serva de Deus, você que é fiel, que tem servido ao Senhor. Sempre nós chegamos a esse conflito, não é? Porque um servo de Deus, uma serva de Deus, tem de passar pelo sofrimento. Por quê? É impressionante a gente olhar aqui para esse homem de Deus, tão piedoso, tão temente a Deus, um homem de oração, um homem apegado ao Senhor, um homem fiel, foi fiel ao Senhor, enfrentou oposição de toda parte, mas um homem piedoso, um homem de fé. E eu quero dizer a você agora, em nome do Senhor Jesus, a vida piedosa, a vida de fé, a vida no temor do Senhor, nem sempre é uma vida de saúde e isenta de lutas e de dificuldades. Nós estamos vivendo em um mundo caído, nós sofremos, nós gememos.
Quem sabe você agora que me ouve está passando por esse momento, esse cadinho. O pastor Francisco Leonardo, nosso professor, nos ensinava, ele falava, usava uma expressão interessante, a bênção do pilão. Ele dizia, não é fácil ser triturado, né? E Deus está às vezes nos moendo, nos triturando, nos provando, né? Nós oramos, nada acontece, nós clamamos, não há uma intervenção de Deus urgente como imaginávamos que seria. E nos lembramos daquela palavra do Senhor Jesus, Lucas 18, não fará Deus justiça aos seus filhos que a Ele clamam de dia e de noite, breve lhes fará justiça. Eu quero me solidarizar com você, meu irmão, minha irmã, você que está passando por esse momento. Servos de Deus como Asaf, homem piedoso, homem da palavra, homem inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu salmos, dentre eles o Salmo 73, ele olhava para a prosperidade dos ímpios e dizia, inutilmente conservei a minha integridade, porque a cada manhã sou afligido. Esse problema do sofrimento do servo de Deus, da serva de Deus. Aqui estava o profeta Jeremias sofrendo, mas para não parar aqui no Salmo 73, a parte final do Salmo diz, Asaf, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles, dos ímpios. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, eles logo passarão. Quanto a mim, tu me sustentas com a tua mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem mais tenho eu nos céus? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Você não está só, meu irmão, você não está só, minha irmã. O Emanuel veio, e quando ele foi, ele disse que mandaria um consolador, e ele mandou o consolador. Que o Senhor console você nesse momento de luta, de aflição, que Deus mantenha a sua fé e a sua perseverança. A segunda aflição de Jeremias foi uma aflição patrimonial. Olha aí o verso 20, ele diz, sua casa foi destruída. O povo estava sofrendo um duro golpe, e agora eles estavam prestes a se sentirem como refugiados. Coisa dura deve ser um refugiado. E era essa a realidade. Sofrimento físico, sofrimento patrimonial, mas a aflição era uma aflição social também. E o verso 21 diz, exatamente por causa da insensatez dos pastores de Israel. Quando o Antigo Testamento fala sobre os pastores de Israel, estava se referindo aos líderes da nação, aos reis, aos sacerdotes e aos profetas. E o texto está dizendo, por que aqueles líderes foram maus pastores? Porque eles não respeitaram o Senhor, porque eles não serviram o Senhor, porque eles desprezaram o Senhor, porque eles não andaram na presença do Senhor. E eles não reuniram o povo, não ensinaram, não protegeram, não guardaram, não alimentaram o povo. O povo foi iludido por causa de falsos pastores, de falsos líderes. Essa era a realidade. Aqueles falsos profetas, nos dias de Jeremias, negavam que Deus haveria de punir o seu povo por causa dos seus pecados. E vejam que esses pastores aqui, olhando para o verso 21, os pastores se tornaram tolos e não buscaram o Senhor. Eles foram repreendidos porque não cuidaram do rebanho, e não cuidaram do rebanho porque não buscaram o Senhor. Se tivessem buscado o Senhor, teriam aprendido com o Supremo Pastor a cuidar do povo de Deus. E a desolação estava chegando contra a cidade rebelde de Jerusalém. O texto diz, como lemos lá no verso 22, que o país seria transformado em deserto, habitado por chacais.
Chacais são animais ferozes, parecidos com lobos, e eles vivem exatamente em lugares desertos e em lugares solitários. E é assim que iria ficar a terra. E eu paro nesse ponto aqui para falar aos pastores da primeira igreja, presbíteros, docentes e regentes, pastores do rebanho, que foram levantados para cuidar das ovelhas. A pergunta é: onde está a nossa empatia, nosso cuidado? Estava estudando o texto e lembrando de outros servos de Deus, como Isaías, que foi um profeta assim também, que cuidou do povo, apacentou. O próprio Jeremias, profeta Ezequiel, Esdras. Você percebe Esdras ensinando o povo, havia disposto o seu coração para ensinar a lei do Senhor, para praticar a lei do Senhor. E nós temos um momento no livro de Esdras, quando ele se coloca diante de Deus em oração, ele está quebrantado, ele toma conhecimento que depois do retorno do cativeiro, o povo de Israel estava novamente contraindo casamentos com filhas e filhos de pagãos. E ele não se contém, ele rasga suas vestes, ele arranca a barba, ele coloca cinza sobre a cabeça, ele coloca a boca no pó, e ele ora a Deus dizendo: eu não tenho sequer coragem de olhar para cima, de olhar para o céu. E ele se coloca ali como intercessor pelo povo, alguém que chora e que ora, pelo muito que ama a Deus e que chora e ora pelo povo. Nos lembramos de Daniel também, capítulo 9, um momento comovente do seu livro, quando ele ora e ele diz: Senhor, a ti pertence a misericórdia, mas a nós e aos nossos pais o corar de vergonha. E Daniel fez essa oração lendo exatamente Jeremias, quando leu que o período do cativeiro seria de 70 anos, então ele se coloca diante do Senhor quebrantado. Nós olhamos para Paulo, pastor, que aprendeu com o Supremo Pastor. Vejam, leiam as cartas de Paulo e percebam o homem de oração fazendo menção de vós em todas as minhas orações, sem cessar, ensinando. E ele diz, com lágrimas, ensinando a cada um, publicamente, também de casa em casa. Paulo, que sofreu tantas injustiças da parte dos judeus, tão perseguido, tão odiado pelos judeus, mas quando ele escreve aos Romanos, você lê claramente capítulos 9 e 10 de Romanos, especialmente o capítulo 10, quando ele invoca o Espírito Santo como testemunha. O Espírito Santo testemunha, ele sabe da tristeza, da dor que eu sinto por causa do povo de Israel. Ele vendo a incredulidade do povo, a dureza do coração do povo, ele chega a dizer que preferia ser anátema, maldito, amaldiçoado, se isso pudesse resultar na salvação do povo. Esse é um pastor que tem aprendido com o Supremo Pastor, porque foi Jesus que, diante de toda a hostilidade, diante de todo o desprezo, de zombaria, ele orou ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que Deus nos dê a nós, pastores da primeira igreja, um coração pastoral, pastores de oração, pastores da palavra, pastores que alimentem o rebanho, que cuidem, que protejam, que orientem pelo bom caminho. Que Deus nos dê a graça de chorarmos com os que choram, de nos alegrarmos com os que se alegram, de buscarmos a ovelha que está dispersa. Estava hoje cedo meditando no livro do profeta Ezequiel, e capítulo 34, ele fala exatamente sobre um pastor fiel e um pastor infiel, e ele aponta a profecia para o Senhor Jesus Cristo, o descendente de Davi, aquele que é o Supremo Pastor. Queridos, lembrei-me de John Knox, o pai do presbiterianismo, que orava pelo seu país, pela Escócia, dizendo: dá-me a Escócia ou eu morro. E agora que Deus nos levante como igreja, para sermos uma igreja intercessora, uma igreja de oração. Irmãos, é inegável que vivemos em um grande país, um país de dimensões continentais, mas tão injusto, não é? Tão desigual.
Estamos vendo aqui no Recife, especialmente à noite, a iluminação está bonita, tudo é muito bonito, mas há uma cena que não tem beleza nenhuma. Estamos vendo cada vez mais famílias dormindo nas calçadas. Miséria. Estamos vendo os drogados, o álcool, mesmo chamada como droga lícita. As drogas cada dia mais pesadas que escravizam meninos, 10, 11, 12 anos de idade, tendo sua vida destruída. Irmãos, que Deus nos dê a graça de chorarmos pela nossa cidade. Deus nos colocou aqui para sermos sal e luz. Essa é a grande realidade. Vivemos num país historicamente corrompido. Entra governo, sai governo, a corrupção continua. É corrupção no executivo, corrupção no legislativo, corrupção no judiciário. Corrupção entre as pessoas comuns também. Negócios escusos, infidelidade conjugal, quebra de contrato, quebra da palavra, violência. Cada vez mais a violência tem aumentado, imperado. Dr. Lloyd Jones falava, meados do século passado, nos assustamos diante de tudo isso, e ele diz assim, o que esperar de um mundo caído, de um mundo que jaz no maligno? De fato, essa é a realidade, queridos. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, para homens e mulheres de Deus, quando nós olhamos para a história da igreja, nós percebemos que todos aqueles que andaram com Deus e todos aqueles que andam com Deus, eles têm um coração sensível, eles choram, eles oram, eles clamam pela misericórdia de Deus. Oh, que Deus levante muitos de nós aqui para sermos intercessores, né? Não apenas de forma retórica, dizendo, dá-me o Brasil ou eu morro, né? Entendendo que a única esperança desse país está no Messias, no Senhor Jesus Cristo. É Ele quem muda o coração, é Ele quem dá nova vida, é Ele quem transforma as famílias, é Ele quem liberta dos vícios, é Ele quem liberta da escravidão do pecado. É Ele, é somente Ele que muda a vida. E não há dúvida que a igreja é a instituição mais importante desse mundo como agente de transformação, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ah, queridos, nosso modelo, Jeremias sim, outro servo de Deus que eu citei sim, mas o nosso paradigma é o Senhor Jesus. Lembram-se de Jesus chorando sobre a cidade de Jerusalém, diante da incredulidade. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Então, Jeremias, um modelo de pastor, nesse dia do pastor presbiteriano, que Deus nos dê a graça, nós, pastores desse rebanho, presbíteros regentes, presbíteros docentes, a cuidarmos das ovelhas que nos foram confiadas. Como o presbítero Fernando citou, Atos 20, 28, ovelhas que foram compradas pelo sangue de Jesus. Terceiro ponto e último ponto. E aqui está um modelo para nós. Jeremias foi ao Senhor em oração. Eu acho isso maravilhoso. Vamos ler juntos também, versos 23 a 25. Vamos lá. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam o teu nome, porque foram eles que devoraram Jacó, eles o devoraram, consumiram e destruíram as suas moradas. Escute bem, você está sofrendo, Jeremias estava sofrendo, fisicamente, patrimonialmente, socialmente. Mas Jeremias não desistiu da vida. Jeremias tinha esperança.
Jeremias cria na bondade de Deus. E mais, escute bem, Jeremias cria que há significado na vida, há sentido na vida, mesmo com todos aqueles problemas. Escute bem, isso é fundamental. Ele chorou, ele lamentou, mas o fez na presença de Deus. Ele derramou seu coração diante do Senhor. Outra coisa importante, a gente não percebe em nenhum momento Jeremias tendo pena de si mesmo, mas Jeremias cria na providência de Deus. E eu quero chamar a sua atenção agora. São 2 pontos aqui, 2 subpontos na oração de Jeremias. Primeiro, que Deus é o Deus da providência. Eu sei ao Senhor, verso 23, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho, nem cabe ao que anda dirigir os seus passos. Isso significa dizer, o ser humano não pode controlar o seu destino. Deus é o Deus da providência. Que o nosso coração descanse nessa verdade. Jeremias está falando pelo Espírito de Deus, em consonância com Provérbios, por exemplo, Provérbio 16, 9. O coração do homem traça os seus caminhos, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 20, 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Jeremias estava dizendo, está difícil, está doendo, estou gemendo, é sofrido, mas a minha vida pertence a Deus. Que palavra maravilhosa, como esse texto impactou a minha vida, o meu próprio coração, diante de toda aquela desolação, diante de toda aquela destruição. Ele estava dizendo, a minha vida pertence a Deus. O profeta cria que Deus estava guiando os seus passos, queridos, e nós precisamos reaprender a olhar para cima, para o trono da graça, onde está a nossa esperança. Nossa esperança não está no braço mortal, nossa esperança está no Senhor. Jeremias dirá mais adiante, capítulo 17, maldito o homem que confia no homem, que faz do braço mortal a sua salvação, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. Ele cria nisso. Significa dizer que os seus problemas estavam debaixo do controle do Senhor. Se crê nisso de coração, minha vida pertence ao Senhor. Ele é o Deus da providência. Queridos, escutem bem, nada existe no céu ou na terra fora do controle de Deus. Essa é uma doutrina fundamental para nós. Nós cremos na soberania de Deus. Ele é o supremo governante. O mundo não está à deriva, está ali sendo conduzido pelo Senhor. Ele está fazendo a sua vontade. Agindo Deus, quem impedirá? Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Nada acontece sem a vontade ou o comando de Deus. O reformador suíço, Zwinglio, disse essas palavras: todas as coisas estão assim feitas e dispostas pela providência de Deus, de modo que nada ocorre sem a sua vontade ou comando. A gente crê assim. Eu não entendo porque estou passando por esse momento tão doloroso, tão demorado, mas dá-me a graça, Senhor, de crer que Tu estás no comando, que as orações não são em vão, que as lágrimas não são em vão, que Tu estás cuidando, estás me colocando lá no pilão, estou sendo moído, quebrado, para que o meu coração se desapegue das coisas terrenas, para que eu encontre a minha suficiência no Senhor, para que eu aprenda a confiar no Senhor, a esperar no Senhor, para que eu veja a intervenção poderosa do Senhor e para que eu confie no Senhor a cada dia. Uma firme confiança na providência de Deus é um grande consolo no meio do sofrimento. O salmista escreveu o Salmo 138, lá na parte final, verso 8, ele diz: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo.
E Paulo, escrevendo aos Filipenses, agradecendo a Deus pela salvação deles, disse, capítulo 1, versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Cremos assim, queridos? Deus é o Deus da providência, Ele é o soberano Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Nossa vida pertence a Ele. Como nós cantamos, as tuas mãos dirigem meu destino. Acasos para mim não haverá. É a mão de Deus. Quando a gente lê o livro de Gênesis, e que pastor Augusto expôs, nós já conhecemos a história de José, né, Fernando? Conhecemos o início e o fim, aí é bom, né? Eu conheço uma pessoa que sempre que vai ler um livro, lê logo o final, para saber se vai terminar bem. Aí se terminar bem, ela lê o livro. Não vou dizer quem é. Mas quando a gente lê a história de José, a gente sabe como a história terminou. Mas José não sabia. Um menino de 17 anos de idade, odiado pelos irmãos, vendido como escravo uma vez, vendido segunda vez pelos escravos aos ismaelitas, ficou na casa de Potifar. Deus era com ele. Essa é a expressão, Deus era com ele. Mas a mulher de Potifar tenta seduzi-lo, depois inventa uma mentira, José é preso. Mas Moisés escreve lá, Deus era com ele. Ô Moisés, espera aí, se Deus é com ele, por que é que tudo está dando errado na vida dele? Tudo dá para trás, ele é fiel, anda no temor do Senhor, Deus é com ele, tudo dá errado, ele foi fiel e foi preso. Deus era com ele, estava com ele lá na prisão, a ponto de o carcereiro confiar os prisioneiros aos cuidados de José. Quando ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro, quando o copeiro foi readmitido à sua função, ele pediu, quando você estiver diante de Faraó, lembre-se de mim. Deus era com José, mas o copeiro se esqueceu de falar com Faraó. Queridos, aqui está a providência de Deus. Faraó teve um sonho, ficou perturbado, chamou os encantadores, os magos do Egito, ninguém sabia interpretar. Aí foi quando o copeiro lembrou-se, tem um moço lá. José interpretou o sonho. José foi o primeiro ministro do Egito. O fim de sua vida não foi ser primeiro ministro do Egito, segundo homem depois de Faraó, não. O fim de sua vida foi ser um instrumento nas mãos de Deus, para a glória de Deus, e para preservar muita gente com vida, porque daquela linhagem viria o Messias. Essa é a providência de Deus. Deus era com José. Ele tinha 17 anos quando foi para o Egito, e 30 anos de idade quando foi assumir aquela função. Imagine, 13 anos. 13 anos. Quantas orações fez José, quantas orações, quantas lágrimas, quantos clamores, e não via o livramento de Deus. Eu fico sempre imaginando quando eu leio o texto, quando o copeiro foi ao rei, ele disse, agora eu saio, não é? Que nada, ficou mais um ano esperando, não é? A providência de Deus está conduzindo todas as coisas, queridos irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Segunda verdade que aparece aqui na oração de Jeremias, no verso 24, é que Deus é justo e misericordioso. Nós sabemos, à luz da Bíblia, que há dois tipos de justiça. Um tipo é destrutivo, o outro é corretivo. Jeremias não queria ser punido, como ele diz aqui, com a ira de Deus, a justa medida, ele queria ser repreendido na justa medida, mas não na sua ira, no seu furor. Essa oração de Jeremias faz lembrar do salmista, Salmo 6, verso 1, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Então, a ira de Deus é a sua determinação justa, santa e pura de punir o pecado. E Jeremias reconheceu, se Deus nos punir, segundo a sua ira santa, nós seremos destruídos, porque a ira de Deus exige a destruição do pecador, porque Deus é um Deus santo. Mas o que Jeremias pediu? Ele pediu aqui uma ira corretiva, ou seja, uma disciplina amorosa, a disciplina que um pai dá a um filho amado, uma disciplina amorosa. Por exemplo,
Salmo 118, verso 18: o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Um juízo corretivo. Então Jeremias pediu justiça misericordiosa de Deus. E aí eu queria agora apontar para o Messias, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos celebrando o Natal. E queridos, acho que não preciso dizer isso aqui, né? Nós somos o povo de Deus, né? Natal não é comilança. Natal não é ceia. Natal não são luzes. Natal não tem nada a ver com presente, muito menos com Papai Noel. Natal não tem nada a ver com isso. Natal é o cumprimento das profecias de Deus, que no tempo certo, no tempo de Deus, veio o Messias. Natal é Deus conosco. Natal é a vinda do Senhor, Deus de Deus, tornando-se homem e não deixando de ser Deus. Jesus, que nasceu em Belém, nasceu para ir à cruz. Esse é o significado do Natal. O Natal fala de redenção. O Natal diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E quando nós pensamos aqui nessa ira de Deus, essa ira destruidora de Deus, nós nos lembramos que Jesus Cristo levou sobre si nossas enfermidades, nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Essa ira de Deus veio sobre ele, queridos. Isso é Natal. Ele se interpôs entre nós e Deus. Isso é Natal. Por isso o Natal é adoração, é celebração, é gratidão, é louvor. Natal é celebração diante de Deus. E é impressionante que ao longo dos anos a cristandade foi trocando o culto de gratidão pela encarnação de Cristo, pela ceia do Natal. A ceia passou a ser mais importante, e nada disso, queridos. Alguns já são mais radicais e dizem: nós não podemos comemorar o Natal porque é uma festa pagã. Queridos, nós não precisamos fazer como fazem os pagãos. Nós precisamos manifestar gratidão a Deus, adorar a Deus, bendizer o nome de Deus, porque Jesus veio e levou sobre si a ira santa de Deus, a ponto de na cruz ele bradar: Deus meu, por que me desamparaste? Então o Senhor hoje nos trata com uma justiça que é corretiva, por causa de Cristo Jesus. Ele levou e ele sofreu todo o impacto da ira santa de Deus. Você pode imaginar isso? Abacuque diz que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. E Jesus, que nunca cometeu pecado, dolo algum se achou em sua boca, ele se fez pecado por nós. A ira de Deus foi descarregada sobre ele. E a gente não pode transformar essa época em outra coisa que não adoração, gratidão. Não estou dizendo que há algo de errado se você pode ter um Chester, alguma coisa boa para comer na sua casa. Não é errado isso, né? Mas a gente não pode desvirtuar o sentido do Natal, que é gratidão, adoração, consagração da vida. O Natal fala sobre redenção. E quando nós olhamos para o Senhor Jesus, pensando no sofrimento de Jeremias, Jesus sofreu fisicamente, falei sobre isso recentemente. Jesus sofreu também patrimonialmente, porque ele foi um pregador itinerante e ele não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus nunca teve casa própria, nem minha casa, minha vida, nem nada. O Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Lucas capítulo 4 diz que ele foi expulso da cidade onde tinha sido criado, de Nazaré. Ele foi expulso. Ele sofreu também socialmente. Foi desprezado tanto pelos judeus quanto pelos gentios. Líderes religiosos e políticos conspiraram para matá-lo. Os fariseus tramaram seu assassinato. Pôncio Pilatos sentenciou à morte. Queridos, nós somos merecedores do juízo de Deus, porém em Cristo Jesus nós encontramos redenção, correção. Quando Jeremias orou dizendo: castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. A ira santa de Deus matou Jesus. Mas bendito seja o nome do Senhor, porque a morte não pôde detê-lo.
Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Primícia dos que dormem. Ontem estávamos sepultando um irmão querido. Mas por causa da esperança bendita em Cristo Jesus, nós cremos na ressurreição. Jesus foi ferido, abandonado, desprezado por causa dos nossos pecados. Mas os seus sofrimentos satisfizeram a justiça destrutiva de Deus contra a nossa iniquidade. Quaisquer sofrimentos que ainda enfrentamos aqui nessa vida não são para a nossa destruição, mas para a nossa correção, nós que somos do Senhor. O texto de Hebreus 12 nos fala que Deus disciplina a quantos ama. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração, queridos. Eu queria só concluir chamando a atenção para esses 3 pontos. Primeiro, o dia do juízo virá. Nós não sabemos quando será, mas virá. Quando Jesus voltar, não haverá mais nenhuma possibilidade de arrependimento. O dia do juízo virá. Não despreze. Considere a bondade e a severidade de Deus. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aqui é um chamamento ao arrependimento. Mude de vida em nome de Jesus. O pecado é fascinante, o pecado lhe atrai. Como disse um velho pastor, nosso velho homem é podre, ele ama o pecado. Mas Jesus tem o poder para nos libertar do pecado da velha vida. Então arrependa-se em nome de Jesus. Segunda aplicação, o pastoreio daqueles que foram chamados para apacentar o rebanho, mas pastoreio mútuo também. Nós somos, como membros do corpo de Cristo, responsáveis uns pelos outros. Cuidemos dos nossos irmãos, admoestando os insubmissos, consolando os desanimados, amparando os fracos e sendo longânimos para com todos, como é a instrução da palavra de Deus. E por fim, graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Redentor. Graças a Deus. Vamos resgatar o sentido do Natal. Nasceu o Salvador. A Ele a glória. Amém.